muito boa noite para você que está em casa. Seja bem-vindo. A partir de agora, nós estamos começando o programa Mais Saúde dessa terça-feira. Você que está nos acompanhando já pode começar a participar com a gente. O WhatsApp é o 99947-4515 e o telefone você pode... o WhatsApp é o 99947-4515 e o telefone é o 3821-4488. Fique à vontade que a partir de agora você tem aqui o seu consultório aberto para se sentir à vontade, para questionar, fazer as suas perguntas aos nossos entrevistados dessa terça-feira. Olha só, antes de te contar o que tem no programa de hoje, quero aqui agradecer a Rovan Patos que está me vestindo. A Rovan Patos fica na rua General Osório, 129, no centro aqui de Patos de Minas. E hoje, quem cuidou do meu visual foi o pessoal lá do Bloom Beauty Salon. É isso mesmo, salão novo aqui em Patos de Minas, que fica na rua Hugo José de Souza, número 89, no bairro Jardim Centro. Um beijo todo especial para Kênia Roberta, que foi que fez esse meu penteado aqui hoje. Beijo para Kênia e toda a equipe. Agora você que está em casa, final de ano, estamos por aqui. E você? O que você fez? Já está pensando na dieta de final de ano? Já nós vamos falar sobre isso, porque eu também quero aqui agradecer a Floricultura Apollo, que mandou esse belíssimo arranjo aqui para o nosso estúdio. A Floricultura Apollo fica na Major Gotti, bem aí no centro de Patos de Minas, Major Gotti 1025, ao lado do Banco do Brasil. O telefone de lá é 3822-2200. Um beijo especial para a Lourdinha e toda a equipe. Bom, como eu dizia para você, final de ano chegou e agora vem aquela busca para um corpo dentro do peso ideal. Mas será que vale de tudo na buscativa aí, na tentativa de alcançar aquela meta que você tanto quer? Sobre isso nós vamos conversar a partir de agora com a Josi Pacheco, ela que é nutricionista. Josi, boa noite, seja bem-vinda ao Mais Saúde. Boa noite, Matheus. Primeiramente é uma honra, poder falar desse assunto em uma época, como você mesmo disse, uma época em que todo mundo quer fazer milagre para conquistar uma meta que era para ter sido conquistada durante todo o ano. Então, fiquem ligados que a gente vai ter muita dica bacana aqui hoje. Josi, o que a gente mais vê nos últimos dias aí, não nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos tempos aí, é a busca na internet. Dá um Google ali, quero emagrecer 10 quilos até dezembro, até o dia 25 de dezembro. Provavelmente nós podemos encontrar a resposta dessa pergunta na internet. Mas não é o melhor, né? Não é o melhor. Se fosse o melhor, Matheus, nós não teríamos tanto falando de dieta e, ao mesmo tempo, tanto número de obesidade, de sobrepeso aumentando no mundo, no país, em países como Estados Unidos, Brasil mesmo. Está alarmante o número de pessoas com obesidade e sobrepeso e pessoas até com transtornos e outros distúrbios através dessa alimentação restritiva, essa alimentação que não é adequada para você. Vale muito ressaltar que uma alimentação ela é totalmente individualizada. Então, essa busca aí no Google é uma busca geral e que pode trazer grandes prejuízos aí para a saúde, para o cotidiano da pessoa, prejuízos tanto físicos quanto psicológicos. Josi, você tocou num ponto importante, na dieta restritiva. Muitas das vezes, do Google, aquele amigo, aquela vizinha chega e fala, não, faça aquela dieta onde você vai comer apenas arroz no seu almoço ou vai substituir por um outro alimento. Vamos explicar para quem tem em casa o que são essas dietas restritivas. Sim, vamos lá. Primeiramente, antes da gente falar o que é, vale muito a gente falar sobre o conceito do que é dieta. Dieta, ela foi perdendo muito sentido ao longo dos anos, a palavra. A vida. Então, Matheus, quando a gente um estilo de vida restrições. E essas restrições elas podem ser tanto calóricas, como aquelas dietas com muito pobre em calorias, a pessoa vai lá, vai reduzindo, a média brasileira de consumo de calorias é 2.000 calorias. A pessoa chega a consumir até mesmo 500 calorias ao dia, junto com medicamentos, com outros protocolos que a gente sabe que traz vários prejuízos à saúde. Então, pode ter essa restrição calórica,
também pode ter restrição de macronutrientes. Por exemplo, aquela dieta muito famosa, que foi a dieta de zerar carboidrato. Ou seja, você tira tudo que tem massas, pães, trigo, você tira ali todos os carboidratos da dieta e consome só ovo, carne. E aí isso é a restrição. A gente resume, então, nessa restrição de calorias ou de nutrientes. Partindo disso, Josi, a gente pode entender também que a partir do momento que nós descartamos, tiramos alguns alimentos, isso vai também impactar na nossa imunidade? Com certeza. Vai impactar tanto na sua imunidade, quanto no seu desempenho físico, quanto em vários outros pontos aí da sua saúde. Sempre que restringimos algum grupo alimentar, nós estamos causando aí um déficit no nosso organismo. Por exemplo, o carboidrato, ele tem a função de dar energia para o nosso corpo, e essa energia, até para você piscar, você precisa dela. Então, quando você restringe esse grupo, vai ocorrer um processo inflamatório aí no seu corpo, ele vai querer de todas as formas consumir energia através de outras vias, e isso vai prejudicando a imunidade do indivíduo, porque ele vai ficar o quê? Desnutrido de algum nutriente ou de algum macronutriente. E a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é como se fosse um carro. Um carro para funcionar é só gasolina? Não mesmo. Se fosse, estava bom, né? Então, a gente deve lembrar disso. O nosso corpo também, para ele funcionar, ele precisa de carboidrato, proteína, vitaminas. E isso a gente vai encontrar em uma alimentação balanceada, uma alimentação diversa. Para melhorar a sua imunidade, você precisa de todos esses grupos corretos, individualizados para você. Então, com certeza, a imunidade vai ser prejudicada. E ainda mais aí nessa onda, nessa pandemia que estamos vivendo, além do estresse psicológico, causar um estresse desse porte fisiológico para o nosso corpo é muito prejudicial. Josi, falando agora um pouco de Covid, porque é inevitável nós falarmos hoje de todos os assuntos sem que a Covid esteja ali. A gente sabe que a Covid, todas as pessoas estão vulneráveis a ela. Mas partindo do momento, eu estou fazendo uma dieta restritiva por conta própria. Quais os riscos isso pode me trazer enquanto a Covid? Pois é, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é dessa questão da imunidade, né? Como a sua imunidade ela vai ficar bem mais baixa, se você adquire ali o vírus, né? Se você adquire a doença, você pode ter prejuízos muito maiores ao seu organismo, simplesmente porque ele vai estar desnutrido. E a gente tem que pensar também que você pode ter deficiência de vitaminas, e aí com isso você pode ter desde uma pele seca, uma queda de cabelo, até uma anemia. Aí imagina só, a pessoa contrai o vírus do Covid e ainda está anêmica, por exemplo. O prejuízo dela vai ser muito maior, a recuperação vai ser um tempo muito maior e ela pode ter, assim, diversas causas secundárias, diversas consequências mesmo. E dentro desse assunto, Josi, se engloba também os vários tipos de dieta. Por exemplo, a dieta flexível. Ela é recomendada? Não? Como é que funciona quanto a ela? Então, é bem polêmico, né, esse tipo de assuntos, da gente falar dieta flexível, dieta cetogênica e tudo mais. Porque o que acontece? Isso são teorias que já existem, por exemplo, teorias científicas mesmo, que a gente pega assim, se a pessoa ela tiver uma diversidade maior de alimentos, ela vai se adaptar muito maior à dieta. Aí vem a moda, a dieta flexível, para você ter uma variedade ali de alimentos. Porém, essa dieta flexível, a pessoa tem que ficar o quê? Contando calorias. E esse contar calorias pode causar o quê? Transtornos psicológicos. Então, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que adquirem bulimia conforme vai tendo uma dieta flexível, porque ela vai contando tantas calorias que um dia que ela come algum alimento mais calórico, ela quer induzir o vômito, então ela sente essa culpa. Por isso que eu sou bem contra, assim, dietas da moda. Eu acho que dieta, eu acredito, né, estudo muito essa área, dieta ela tem que ser feita para você, tem que ser um estilo de vida mesmo, é bem individualizado. Não acho bacana esse negócio de ficar contando calorias, não. Partindo disso então, Josi, eu quero saber de você se é possível emagrecer de forma saudável envolvendo a dieta, mas isso você me responde já depois do intervalo, não sai daí. É isso aí, nós já estamos de volta com o programa Mais Saúde. Você que está em casa pode continuar participando com a gente. O WhatsApp é o 999474515 e o telefone ele é 3821-4488. Ao longo de todo o programa vai aparecendo aqui embaixo para você.
Agora, gente, a gente volta a falar sobre a questão de dietas. E antes da gente ir para o comercial, a gente perguntou aqui para a Josi. Josi, é possível emagrecer de forma saudável seguindo uma dieta? Sim, conforme a gente estava até conversando aqui, né, Matheus? A dieta, todas as pessoas seguem alguma dieta. A primeira dieta, por exemplo, que nós seguimos é a de leite materno. A gente tem uma dieta restrita a leite materno. E depois a gente tem a introdução alimentar e ao longo da vida você tem um estilo de vida, que é a definição de dieta, né? Então todas as pessoas seguem uma dieta e dá para emagrecer seguindo uma dieta de forma saudável, harmônica, de uma forma que você não vai ter que abrir mão de tudo que você gosta. É até bom a gente falar assim, sobre o termo dieta, né? Para a gente lembrar que dieta restritiva, ela é essencial em alguns casos. Mas quando? Eu não acabei de falar que é tão ruim, né? São nos casos que as pessoas têm algumas patologias específicas. Por exemplo, pacientes oncológicos, eles vão ter algumas restrições de alimentos. Pacientes com problema renal também vão ter algumas restrições. O paciente que sofreu um grande trauma. Por isso que a gente tem as dietas nos hospitais específicas para cada patologia. Então, a restrição, ela deveria vir somente com orientação nutricional e médica, com orientação dos dois em conjunto. E as pessoas começaram isso muito para o modismo de emagrecimento mesmo. E no emagrecimento, onde que a gente vai usar uma dieta restritiva? Um paciente, por exemplo, que fez uma bariátrica, que realmente ele vai necessitar ali de um aporte calórico muito menor. E aos poucos a gente vai reintroduzindo a alimentação dele, fazendo o quê? A tão famosa reeducação alimentar, para não ter o reganho de peso. Josi, para quem, além de casos específicos, a dieta ela é recomendada? Aquela pessoa que buscou a ajuda a um profissional deve seguir, logicamente, apenas a recomendação dele? Ou às vezes pode ser que ela desvie? Por exemplo, ali está para comer X, vou comer um pouquinho mais, hoje eu vou furar a minha dieta. Então, por isso que é tão importante você entender o motivo de você estar procurando um profissional. Se você está procurando uma qualidade de vida, por exemplo, a sua alimentação ela vai ser muito mais qualitativa que quantitativa. Vamos imaginar uma pessoa que ela não precisa de emagrecer, ela quer somente melhorar a saúde. Então, ela vai ter toda uma orientação ali nutricional. Vale muito a pena ela conversar com o nutricionista ou o nutricionista, conversar com ele, tipo, em relação ao que ele tem mais dificuldade. Agora, eu quero emagrecer e a minha maior dificuldade é consumir bastante refrigerante, por exemplo. Tem pessoas que funcionam, se a gente fala assim, não, vamos ficar um tempo sem o refrigerante para acostumar o paladar. Mas tem pessoas que não. Vamos imaginar uma pessoa de 40 anos que ela tomou refrigerante a vida toda. Ela tem que construir o quê? Um novo hábito. Então, é muito melhor, por exemplo, a gente reduzir a quantidade do refrigerante, fazer boas trocas, do que cortar tudo de uma vez. Então, você não precisa de seguir 100% da recomendação. Vale bastante uma troca com o profissional que você procurou, para ele te orientar a melhor forma que vai ser isso. O que eu converso muito com os pacientes em emagrecimento? Sua maior dificuldade é o jantar? Então, por que não a gente deixar aí, uns 2 dias da semana você vai lá e se programa para comer o seu jantar favorito, seja um risoto, uma pizza, um sanduíche, você escolher, você se programar. Eu amo doces. Ao invés de você consumir aí sexta, sábado e domingo uma alimentação regada em açúcares, por que você não inclui ali seu doce preferido numa quantidade pequena todos os dias após o almoço, de uma forma bem mais reeducada? Então, a gente não precisa de ser 100%. No processo de emagrecimento com qualidade de vida, eu aconselho que a pessoa siga de 70% a 80% da recomendação, porque senão a pessoa fica muito bitolada. Mas por que as pessoas, às vezes, não vão na reeducação alimentar, Matheus? Porque você precisa de ter paciência. Seu emagrecimento ele vai ser mais lento. A dieta restritiva, você perde muito peso, mas você tem que lembrar que nem sempre você está perdendo gordura. Você está perdendo também muito músculo, muita água, a pessoa fica muito desidratada. Então, às vezes, a pessoa está ali tomando líquido o dia inteiro e pensa assim, nossa, emagreci muito. Não, na verdade, aumentou sua diurese, você fez muito xixi e você acabou o quê? Perdendo peso, mas não foi gordura. Não dá pra gente perder 2 quilos de gordura em um dia. Josi, partindo disso, a partir do momento que a pessoa começa a ficar fissurada em busca do corpo, que para ela é um corpo ideal, a partir disso, distúrbios podem ser desenvolvidos?
Podem. Não vamos falar que 100% das pessoas vão ter distúrbios, mas podem ter vários distúrbios. Principalmente o distúrbio psicológico ali que a gente fala da anorexia, da bulimia, que eu te falei ali no bloco anterior. Tem também, gente, a vigorexia também, que a pessoa tem aquela busca frenética ali de um corpo perfeito, e aquilo ali a pessoa ela pode se isolar socialmente, desencadear mais ansiedade, casos de depressão. Então isso é muito perigoso também, porque a gente tem que ter um equilíbrio ali na vida. E a gente quer se inspirar muito em atletas, por exemplo, que eles vivem daquilo ali, é um estilo de vida deles. E nós, por exemplo, você, nós temos uma vida social, principalmente aqui na cidade, que tem uma vida muito movimentada, social, e você quer estar ali aproveitando com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e se você fica muito bitolado, isso pode ser também bem prejudicial. Josi, partindo disso, pela sua análise, pelos estudos, pelo que você percebe no seu consultório, hoje em dia, as mulheres ou os homens que acabam caindo mais nessas dietas malucas, restritivas? Geralmente são as mulheres mesmo. Nós temos um padrão de beleza imposto, né, principalmente para as mulheres, muito forte. A gente abre uma revista, tem um corpo perfeito. A gente vê uma famosa ali acabando de ter uma gestação e 2 dias depois está ali com o corpo considerado perfeito. E esse padrão, a gente pode ver esse padrão midiático, ele muda muito. Por quê? Porque ele sempre tem que estar vendendo, por exemplo, cirurgias plásticas, vai ter que estar vendendo ali o alimento da moda para emagrecer. Então, a gente observa revistas totalmente com photoshops, corpos que a gente não vai alcançar de uma forma natural. Então, as mulheres ficam ali se comparando muito. Até mesmo o parceiro, muitas vezes, ele não ajuda a mulher ali, porque ele fica comparando ela com outras mulheres, com o que ele vê na televisão. Então, a gente tem, sim, muitos casos de homens também que estão com a autoestima baixa, mas a mulher geralmente é o público mais afetado. As mulheres, principalmente, uma dica que eu dou é as mulheres ajudarem umas às outras, pararem de ficar falando do corpo uma das outras, sabe? Porque esse padrão é irreal e as mulheres sofrem muito com isso. Josi, partindo disso, a pessoa que está em processo de emagrecimento, como que deve ser a alimentação, a própria dieta dela? E vamos voltar de novo que dieta é estilo de vida. Sim. Então, o estilo de vida, eu falo de alguns pilares. O primeiro dele é o psicológico. A pessoa ela tem que procurar um autoconhecimento, fazer uma terapia se for necessário, ler um livro, tirar um momento para ela, principalmente aí quem é mãe ou é pai de família que fica ali trabalhando tempo demais. Então a gente tirar um tempinho para a gente aí, tentar entender os sinais de ansiedade, depressão, estresse, porque o comer emocional, ele é muito forte. Então às vezes a pessoa come muito mais do que precisa, simplesmente por estar descontando emoção na comida. Então o fator psicológico ele é muito importante. O segundo fator que eu diria é o sono. O sono, ele faz parte, assim, é no sono que acontece todos os nossos processos metabólicos, então o sono vai influenciar na sua fome, na sua disposição. Então o sono, ele é muito importante também. Reduzir o consumo de industrializados. Eu sempre falo aquela frase assim da gente desembalar menos e descascar mais. Então, reduzir o consumo de industrializados, porque assim você vai ter mais fibras, mais vitaminas, aí vai ter uma alimentação mais completa. Se movimentar, né? Fazer atividade física é essencial. Claro que tem pessoas que têm restrições médicas, mas se for possível, você que está aí em casa, vá fazer uma caminhada, vá fazer... Hoje à tarde mesmo eu fiz um treininho no YouTube, porque eu não tive tempo de ir à academia. Estava lá à tarde, fiz um treininho de 20 minutos, é gratuito. Então, assim, a gente vive dando desculpa para não se movimentar e, na verdade, tem várias formas. E o movimento, além dele reduzir a ansiedade, melhorar o sono, ele diminui a fome também e a gente fica até mais motivado. E quinto pilar, não menos importante, é a ingestão de água. Se hidratar aí durante todo o dia, que também faz parte de todo o processo de emagrecimento. Esses 5 pilares aí são essenciais, Matheus. Josi, todas as pessoas que estão em busca do corpo perfeito, o que é considerado com elas, só pegando um gancho que eu achei importante a gente destacar aqui, a pessoa que ela está com depressão, está com alguma situação que está incomodando ela, a busca talvez por esse corpo também pode bater na porta a partir de situações como essa?
Com certeza. A pessoa, por exemplo, eu já vi pessoas que perderam um ente querido e descontaram, por exemplo, totalmente em atividade física. Começou a fazer tanta atividade física, começou a querer comer tão bem ali, porque ela queria o quê? Fugir do sentimento que ela tinha. Muitas vezes acontece o contrário também. A pessoa está depressiva, está triste, aí ela vai se vendo de uma forma que ela nem é. Eu recebo pacientes que eu olho assim que a pessoa está super bem, a gente vai fazer exames, ela está bem, mas ela se olha no espelho e vê outra imagem. Então a ansiedade, a depressão, o estresse em excesso, isso tudo influencia muito com essa busca louca assim pelo corpo perfeito. Tem um exercício, uma reflexão que eu gosto muito de falar para os meus pacientes fazerem assim no dia a dia. Se você emagrecesse agora 10 quilos, a pessoa chega lá no consultório e quer emagrecer 10 quilos, eu não piscar de olhos, emagreceu 10 quilos, quais problemas da sua vida teriam sido solucionados? Então a gente não pode usar a alimentação, a atividade física como válvula de escape somente. E ela tem que fazer parte ali da sua rotina, de um estilo de vida saudável, mas sem deixar que seu psicológico fique de lado. É isso aí, dica dada, recado dado, recomendações passadas para você que está em casa. Josi, muito obrigado pela sua participação aqui no Mais Saúde. Espero você de volta mais vezes. Eu que agradeço, sempre que precisar estamos aqui e espero que vocês tenham aproveitado bem todas as dicas. Obrigado, Josi, mais uma vez. Eu. Olha só, você que está em casa pode continuar participando com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone, que nós vamos fazer agora uma pausa rapidinha e já depois do intervalo tem muito mais. Não sai daí. Nós já estamos de volta com o programa Mais Saúde dessa terça-feira. Você que está em casa pode continuar participando com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone. Fique à vontade. Você também pode acompanhar o Mais Saúde através da internet, pelo site ntv.tv.br e também pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. Olha só, gente, nos últimos dias nós temos visto aí uma grande preocupação, passados dias de situações importantes, uma crescente no número de Covid-19, de infectados pela doença. Mas afinal de contas, essa vacina, será que até o dia 31, será que ela vai sair neste mês ou não? E os testes, como estão aqui em Patos de Minas? Como que está toda essa questão? Sobre isso a gente vai falar agora com o doutor Maurício Rios. Doutor, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Saúde. Boa noite, Matheus, boa noite a todos os telespectadores. Doutor, como eu disse, se tem uma expectativa muito grande da vacina ainda sair este ano. Por exemplo, em São Paulo a gente vê uma movimentação muito grande quanto à vacina. Mas o senhor que é um estudioso, sabe muito bem sobre esse assunto. A vacina, ela vai ser totalmente eficaz logo que a primeira seja aprovada? Ou pode ser que precise se desenvolver outras vacinas, outros medicamentos, uma vez que, por exemplo, aqui em Patos de Minas, se estuda a possível reinfecção de pacientes com a Covid-19? Então, sobre a vacina, nenhuma vacina é 100% eficaz, tá? As vacinas têm eficácias muito altas e vacinas novas passam por um processo de melhorias. Então, certamente, essa primeira versão que for lançada vai ser, ao longo dos anos, melhorada e vai trazer outros resultados. O que geralmente melhora a eficácia da vacina, se ela é de 92%, 93%, vai para 98%, 99%. E outra coisa são os eventos adversos. As vacinas elas vão sendo modificadas e substâncias mais puras e conhecidas são acrescentadas, modificadas para evitar que tenha essa situação. Então isso nós vimos quando começou o H1N1 e várias pessoas não tomaram. A questão dos eventos adversos foi uma coisa até importante, relevante, mas a partir de 2, 3 anos a vacina já ficou totalmente eficaz e muito segura. Doutor, partindo disso, por exemplo, há pouco saiu o boletim epidemiológico desta terça-feira quanto à Covid-19 aqui em Patos de Minas. Segundo os dados da Prefeitura, são 2.942 pessoas curadas da Covid-19, 168 pessoas estão se recuperando em casa. Nós temos ainda 87 óbitos confirmados. Nos últimos dias, doutor, a Prefeitura de Patos de Minas emitiu um informe dizendo da preocupação da crescente de casos na população jovem. A gente pode ter percebido também
que os jovens, eles estão preocupados, estão indo aos laboratórios na buscativa de testes, até mesmo para saber se tá, não, informação? O que a gente tem visto é realmente esse aumento da procura, tá? Realmente de 3 semanas para cá, aumentou o número de resultados, tá? A gente estava passando por um período que tinha diminuído muito e agora voltou a crescer. Eu não sei se vai crescer muito ou se vai estagnar, mas realmente teve essa situação. E a gente vê que os mais jovens agora estão sendo acometidos, né? E nessa situação, a população toda vai, quem não cuidar, né, tem um risco de pegar, tanto do mais novo, quanto do jovem, quanto do idoso. Eu vejo que, assim, crianças, elas não fazem muito teste e os adultos dão mais atenção na situação do diagnóstico. Então, é mais comum no dia a dia o diagnóstico de adultos que, quando estão sabendo, vão lá no laboratório, fazem o exame e, às vezes, o jovem, pela situação da questão da saúde ou da idade, deixa para depois e, em muitos casos, acaba melhorando e fica sem fazer esse diagnóstico. Doutor, nos laboratórios, hoje, a procura é mais pelo SWAB, pelo exame de sangue? Então, isso depende de fase. Hoje a gente está tendo, nessas 2 últimas semanas, a procura pelo exame do SWAB aumentou bastante, tá? E o exame do SWAB não quer dizer que é um exame melhor do que o exame de sangue. São exames com o mesmo objetivo, mas que são para a detecção da doença em fases diferentes, tá? Então, isso eu vejo que é uma situação que as pessoas não sabem. No primeiro momento, no momento de doença aguda, no pós-contágio, quando acontece o aparecimento dos sintomas, esse momento é o momento que se faz o SWAB, tá? O SWAB seria quando se coloca tipo um cotonete no nariz e vai ver a presença do vírus ou, recentemente, dá para ver também do antígeno nas vias aéreas, tá? Então é esse exame. Nem seria um exame, né? A maneira da coleta dele. E numa fase depois de 13, 14, 15 dias do início dos sintomas é que já tem indicação, está fazendo o exame de sangue. O exame de sangue não vê o vírus. O exame de sangue vê a produção de anticorpos depois que houve o contato com o vírus. Então, no primeiro momento, o exame vai ver a presença do vírus, que seria através do SWAB do nariz. No segundo momento é que vê a presença dos anticorpos, que são a reação que o organismo desenvolveu contra o vírus. Doutor, a gente vê muitas pessoas falando sobre o uso da máscara. Por exemplo, o SWAB ele é feito pelo nariz. O cotonete, digamos assim, ele é introduzido no nariz. Mas nada adianta a pessoa apenas ter o cuidado com o rosto se ela toca em algum lugar contaminado e passe também em outras partes do corpo. Sim, a transmissão, né, se dá de várias maneiras, né? Então aquela secreção, se a pessoa passou o dedo no nariz e encostar em outro lugar, teoricamente o vírus vai estar lá, né? Então pode ocorrer a transmissão do mesmo jeito. Tem situações que tem uma transmissão maior, outras menor, né? A gente sabe que o uso da máscara é extremamente importante e ajuda bastante. E outra questão é que, assim, o índice da transmissão, a partir do momento que já saiu da secreção, foi para um lugar, foi para outro, outra pessoa vai encostar, não necessariamente ela vai colocar na boca, então isso vai diminuindo mesmo. Doutor, agora eu quero tocar num ponto interessante com o senhor, porque é inegável nós falarmos de Covid-19 aqui no Brasil e não falarmos que a doença ela foi politizada aqui no Brasil. Mas, deixando esse fato de lado, por exemplo, muitas pessoas levantam questionamentos quanto à imunização. Para algumas pessoas, não vejo a hora que a vacina esteja disponível. Para outros, não, a vacina é necessária, mas não vou usar, ou não acredito na vacina. Basta explicar para quem está em casa qual que é a importância da imunização. Claro, no nosso tema de hoje, Covid-19, mas aproveitando e ampliando para as demais doenças.
Então, eu acho que imunização não é uma questão política, é uma questão de saúde, né? Isso é saúde pública, isso, a imunização junto com o saneamento básico, ter uma água tratada, foram as duas maiores conquistas para a saúde do ser humano. Há 200 anos atrás era uma catástrofe, porque coisas básicas não existiam. Então, acho que discutir imunizar ou não, isso é bobagem. Talvez discutir se vai fazer nessa semana ou na outra, esperar um resultado, alguma coisa assim, talvez seja até interessante, mas discutir a necessidade, eu acho que não tem que discutir. A gente está vendo esse número absurdo de mortes aí, né? E se fosse uma doença antiga, já tivesse vacina, não teria acontecido. Então, vacina evita muita morte, e principalmente em países mais pobres. Doutor, o senhor como médico especialista nessa situação, quando que a gente pode esperar que essas vacinas elas estejam disponíveis nos laboratórios? É possível já se estimar? Então, eu não tenho nenhuma posição para falar. Eu tive uma conversa com um representante de uma multinacional no final da semana passada, e realmente eles não sabem quando que vai chegar. Está tudo assim, está evoluindo rápido. Porém, existem vários processos, e depois, quando chega, vamos falar assim, a época da vacina chegar no Brasil, aí já tem processos internos, né, que não são rápidos, são bem lentos, para falar a verdade. Então, isso provavelmente vai atrasar. Aí a gente fica na expectativa que as autoridades ajudem, né, para que seja uma coisa mais rápida. Eu tenho experiência de já ter visto vacina contra pneumonia, que é uma vacina muito segura, que já existe em outros países há muitos anos, vacina contra herpes zoster, chegar aqui no país e ficar parado um ano e meio depois que foi lançado fora nesses trâmites. Mas a gente sabe que isso não deve acontecer com essa vacina. E na rede pública está essa situação, né? Tomou esse tom político, qual estado que vai lançar, qual que vai ser a vacina, já tem até vacina aqui, né? Mas eu acho que provavelmente em janeiro já deve ter novidade. E a gente sabe que no início vai ter restrição, né? Não vai ter vacina para todo mundo. E depois, gradativamente, a gente vai ter uma série de novidades. Doutor, pelo fato de já saber que essa vacina ela pode sair aí nos próximos dias, nos próximos meses, nesse final de ano eu posso ficar despreocupado? Posso sair? Posso fazer o Natal tranquilamente? Curtir o Ano Novo? Não. Acho que os cuidados, né, tem que continuar enquanto as pessoas não estiverem imunizadas, né, tem que continuar. E até se tratando de doença nova, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Então, o que seria a orientação continuar com os cuidados, o respeito às pessoas que não tiveram doença. Tem muita gente que tem a doença e às vezes acha que pode fazer diferente. As pessoas que são do grupo de risco, tem que ter todo esse cuidado com elas. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no programa Mais Saúde. Espero o senhor de volta mais vezes para podermos trazer mais boas notícias quanto à Covid-19 e também de outros assuntos. Ok, é um prazer. Estou disponível aí. Obrigado, doutor. Obrigado mais uma vez. E olha só, você que está em casa pode continuar participando com a gente. O WhatsApp é o 999474515 e o telefone é o 3821-4488. O Mais Saúde faz uma pausa rapidinha e já depois do intervalo tem muito mais. Não sai daí. Nós já estamos de volta ao vivo com o programa Mais Saúde. Você que está em casa, sinta-se à vontade, continue participando com a gente. Porque olha só, gente, hoje, terça-feira, é 1º de dezembro. E é justamente no dia 1º de dezembro que se celebra aí o Dia Mundial contra a AIDS. Aqui no Brasil, essa data foi aí que se começou a celebrar ela como forma de conscientização a todos em 1980. Com a gente aqui para falar sobre esse assunto, a Tatiana Nassura, ela que é psicóloga, coordenadora do programa de AIDS e hepatite virais aqui em Patos de Minas. Tatiana, boa noite, obrigado pela sua presença aqui no Mais Saúde. Obrigada a você pela oportunidade. Tatiana, 1º de dezembro, dia realmente aí do Dia Mundial da luta contra a AIDS. Aqui em Patos de Minas, temos o que ficarmos aliviados, que os números estão caindo, ou a situação está preocupante aqui no município?
Bom, a situação continua preocupante, embora os dados que eu tenho trazido hoje, até hoje, dia 1º de dezembro, nós tivemos 79 casos novos. Lembrando que a Patos de Minas, nosso programa, atende 21 municípios da microrregião. Tá? Então, temos aqui, entre os números maiores das cidades, Patos, depois São Gotardo, João Pinheiro, Carmo e Lagoas. São os que mais têm apresentado novos casos. Por exemplo, aqui em Patos de Minas, quantos são esses casos? De Patos de Minas, nós tivemos 79 casos este ano. E, normalmente, no mês de dezembro, a gente chega aqui com alguns dados, assim, por volta de 100, 97, 100, 101, para fechar dezembro, fecha no ano, né? Todo ano a gente faz essa contabilidade. E, então, quando a gente fala de 79 casos, é até bastante novos casos para um ano diferente devido à pandemia, que teve período ali que não o serviço, mas a própria população deixou de estar indo testar, deixou de estar saindo para fazer esse tipo de prevenção, vamos dizer assim, porque a orientação era não procurar coisas que não eram muito urgentes. Então, 79 casos são muitos diante disso, mas teve uma característica muito diferente esse ano, que foram as transferências. Vieram pacientes para Patos, de fora para Patos. E essa característica fez a gente procurar entender um pouco o que aconteceu. Então, as pessoas passaram a procurar as suas casas, procuraram a sua família, quem morava fora, ou pessoas que perderam o emprego, voltaram. Então, a gente acredita que esse tenha sido um dos maiores motivos de tanta transferência que teve esse ano. Tatiana, a partir do momento que a pessoa ela realiza, na verdade, ela tem a suspeita de que possa estar com AIDS, como que acontece a identificação? Bom, a orientação que a pessoa pode procurar para fazer o teste rápido, a gente tem incentivado fazer o teste rápido, principalmente para as pessoas que acreditam que possa ter tido situações de risco. Ela pode procurar qualquer unidade de saúde. Então, ela já tem uma de referência, né, que normalmente é a próxima casa dela. Ou pode procurar a gente também no CEAI, que é o Centro de Atenção Especializada, que nós temos lá uma equipe para poder fazer essa testagem. Testou, deu positivo, a pessoa já sai dali agendada. Ô, Tatiana, é importante a gente ressaltar, por exemplo, quanto à Covid-19, se há muitos questionamentos quanto ao teste rápido, falando especificamente para essa doença, a Covid-19. Agora, quanto à AIDS, o teste rápido, ele é totalmente eficaz? Sim, o teste rápido, ele já vem sendo usado, ele já foi implantado no Brasil há muitos anos, embora ainda está tentando fazer uma divulgação maior desses testes rápidos. Mas eles começaram no final da década de 80 e início de 90, já tinha os testes. E de 2015 para cá, ele está sendo mais descentralizado, levado para as outras unidades, para todas as unidades de saúde para poder estar fazendo. Ele é um teste, principalmente para a AIDS, ele é diagnóstico. Ele não é só fazer o teste e falar, então eu estou na dúvida, agora eu vou procurar o laboratório. A partir do momento que a pessoa faz um teste de HIV, teste rápido, aquele de punção, né, no dedo, e deu positivo, o serviço que fez esse teste, ele normalmente usa duas marcas, precisa usar duas marcas. Um teste deu positivo, o profissional vai fazer um segundo teste de uma outra marca. A partir do momento que os dois dão positivo, já é diagnóstico. Aí já vai encaminhar essa pessoa para outros exames. Tatiana, partindo disso, aqui em Patos de Minas, a procura por esses testes tem sido de jovens, pessoas mais velhas. Como é que está a situação nesses novos 79 casos de AIDS aqui em Patos de Minas? A procura normalmente vem das pessoas mais jovens. Raramente uma pessoa acima de 50, 60 anos procura. A nossa ideia é divulgar cada vez mais o teste rápido,
porque é um instrumento fácil, de fácil acesso, ele não falta para a gente na rede pública. Tá? Então, o incentivo ao teste rápido é o mais importante nesse momento, porque é o primeiro momento, né? É o primeiro contato ali que a pessoa vai ter em relação a esse diagnóstico. Certo, Tatiana. Partindo disso, a pessoa ela realizou o teste, realizou o exame, foi constatada a AIDS. Como que é esse tratamento? A partir do momento que a pessoa é diagnosticada com HIV, ela vai ter uma primeira consulta. Normalmente, essa consulta não demora. Eu gosto muito de falar do nosso programa, porque não tem demanda reprimida. A pessoa teve o diagnóstico, ela já é agendada. Ela pode entrar em contato por telefone, ou ela pode ir até a nossa unidade, né, no caso no CEAI, que a gente já faz o agendamento. Então, a pessoa entra para consulta, dali ela sai com vários exames para poder fazer, desde o hemograma até outros, o CD4, carga viral, que são exames mais específicos, e dali ela volta para o médico olhar. Depois, esse acompanhamento ele vai ficar sendo semestral, né, para a pessoa voltar a fazer os exames novamente. Mas ela já vai entrar com a medicação que é fornecida lá mesmo no local. Temos uma farmácia específica. Tatiana, a gente sabe que cada dia que passa, a medicina, a ciência, ela está evoluindo cada vez mais na busca de encontrar soluções para situações como, por exemplo, a AIDS, o HIV. Partindo disso, a gente já pode se estimar aí que nos próximos anos se terá uma cura para a doença? Olha, essa é uma esperança, mas eu acredito que esses estudos ainda precisam ser cada vez mais aprofundados. Então, não dá para dar uma resposta assim, olha, esperamos sim que daqui 10 anos haverá cura. Mas eu acho que também não é uma questão da gente entristecer com a notícia, não. Porque cada dia mais vem melhorando o tipo da medicação, as formas de prevenção. Quando a pessoa entra com a medicação, em poucos meses o vírus dela fica zerado. É uma forma de não transmitir para outros parceiros, né? Tem algumas formas também da gente poder diminuir esse contágio. Então, uma pessoa hoje que ela trata corretamente, a quantidade de vírus no organismo dela normalmente fica zerada. Então, para ela transmitir para outra pessoa, é muito mais difícil. Assim, não transmitiria se ela tiver com ele zerado, com a carga viral zerada. Tatiana, o uso da camisinha é a única forma de prevenção? Não, hoje a gente fala muito nessa prevenção combinada, que em primeiro lugar, a pessoa soropositiva, né? Se ela tomar medicação, ela vai estar com a carga viral zerada, então já é uma forma de diminuir e de prevenir o outro. Ou até ela mesma de uma co-infecção, porque existe mais de um tipo de HIV, ou de outras ISTs também, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Então, vem o uso do preservativo feminino, o uso do preservativo masculino, a PEP, que caso a pessoa tenha uma relação desprotegida, ou que arrebentou o preservativo, ou ela não usou o preservativo, ela pode fazer uso da PEP, que, no caso para a gente aqui de Patos, a pessoa tem que procurar a UPA até 72 horas depois da situação de risco. E ela vai entrar com essa medicação por um período, que é uma forma de profilaxia, uma tentativa de não contaminação. Certo. Tatiana, só para a gente explicar para quem tem casa e também para eu entender um pouquinho mais, por exemplo, a partir do momento que a pessoa começa o tratamento, se tem as medicações ali e a questão da taxa viral do corpo dela diminui. Essa questão do diminuir pode chegar a 0%, ou sempre vai ficar uma porcentagem do vírus no corpo da pessoa? Não, quando a gente fala do uso da medicação corretamente, o vírus fica zerado, zero, indetectável. Mas a gente tem que lembrar que ele está zerado e indetectável, a pessoa não curou, não sarou. Ela está naquele período ali com o vírus dormindo, vamos dizer assim. Então, não pode parar a medicação, porque quando algumas pessoas com a crença de que se está zerado, ela pode parar a medicação, o vírus volta a replicar. Certo. Tatiana, partindo disso também,
a gente pode se dizer que hoje as pessoas elas estão preocupadas em se prevenir mais ou as pessoas estão deixando mesmo a vida acontecer, digamos assim? Bom, é um pouco relativo, mas a gente ainda fala muito na questão dos jovens, dependendo assim da conduta, de onde ele vai, do que ele faz, de como ele entende a questão de saúde da vida dele. Eles têm mais um costume de preservativo. Mas quando eu falo de costume, vai depender muito assim da sobriedade mesmo. Se está bebendo, se está usando droga, isso facilita a pessoa a esquecer e não usar. E às vezes o adulto, ou até mais velho, ou até mesmo os idosos, que às vezes têm uma dificuldade maior com o uso do preservativo. Mas a gente está ali, tem uma equipe também, para poder estar orientando e tentando diminuir, fazer uma redução mesmo aí dos riscos. Então é algo que dá para ser conversado para tentar diminuir os riscos que essa pessoa tem. Tá certo. Tatiana, por exemplo, a pessoa que foi constatada que ela está com AIDS, ela pode manter relacionamentos desde que se inicie o tratamento, uma vez que a carga viral estará em 0%? Como que fica a situação no âmbito de relacionamentos? Uma pessoa que está positiva, ela não está condenada a viver sozinha, né? Mesmo que ela não queira tratar. Mas a orientação é que ela, no mínimo, use um preservativo com a pessoa, com o parceiro ou com os parceiros, ou que ela... o nosso trabalho é incentivar com que essa pessoa use o preservativo, faça o tratamento e chame o contato dela, ou os contatos, para que a pessoa também possa fazer o teste. Né? Mas a partir dali, até então, se ela não sabe que tem HIV e tem relação sem preservativo, é uma coisa. A partir do momento que ela sabe que é sabidamente positivo, um exame que ela está soropositivo, então ali ela já tem a responsabilidade de cuidar dela e do outro também. Certo, a gente está recebendo informações. Como que é, produção? Tatiana, a partir do momento que a pessoa ela mantém o ato sexual com a pessoa soropositivo, as chances dela, com o preservativo, após isso, ela saber que a pessoa é soropositiva, ela precisa realizar o teste imediatamente? O que a gente incentiva é que toda e qualquer pessoa faça o teste de tempos em tempos. Independentemente? Independente. Pelo menos uma vez na vida você tem que ir lá e fazer um teste para você saber da sua sorologia. Bom, então, se a pessoa ela vai começar um relacionamento, acontece muito de casais falar assim, olha, nós vamos começar a namorar, então eu quero fazer o teste e ele também vai fazer o teste. Isso seria um acordo sorológico, né? um acordo entre as pessoas para saber da sua sorologia. Bom, mesmo que o outro saiba que a pessoa, que o parceiro tem HIV e ela usa o preservativo, ela não precisa necessariamente fazer, porque o outro é positivo e ela está usando preservativo. É interessante que ela faça para saber se ela é também ou não. E a orientação é que de 6 em 6 meses que ela vá fazer esse exame. Mas vai depender da prática também. Tá certo, Tatiana. Tatiana, a gente precisava de mais tempo aqui para a gente continuar falando, mais tempo para a gente poder continuar falando desse assunto. Mas qual a recomendação que você deixa, partindo aí dos números que você tem, quanto a Patos de Minas, toda a nossa região? Olha, a primeira orientação é que busque fazer o teste. É um primeiro passo, né? Perder o medo para poder fazer o teste. Que a partir do momento que a pessoa faz o teste, que ela já sabe se ela é ou não soropositiva, ela tem ali a chance de tratar, de ter um diagnóstico mais cedo e tratar tendo menos prejuízo para a saúde dela. Né? Então, a primeira recomendação é fazer o teste e o uso do preservativo. Então, nós temos ali orientações também individuais, porque as pessoas têm práticas diferentes, têm parceiros ou formas de se relacionar que talvez sejam mais peculiares, que a gente pode também estar dando orientação. Tatiana, por exemplo, as pessoas... há uma certa restrição de algumas pessoas
quanto à AIDS, a vergonha de chegar até vocês, ao local para realizar o teste. É tudo sigiloso, a pessoa pode ir tranquilamente? É sigiloso, deve ser sigiloso, porque senão a gente não vai ter a adesão dessa pessoa ao tratamento, a gente não vai conseguir passar para mais pessoas assim, a importância que é de fazer o teste, senão as pessoas vão ter medo mesmo. Agora, lembrando que a equipe é uma equipe muito trabalhada, trabalha bastante essa questão de sigilo, de zelo, de acolhimento, de cuidado com aquela pessoa, de tentar fazer com que a pessoa se sinta confortável no ambiente. A gente colabora também com as pessoas que estão mais preocupadas em deixá-la no cantinho, em fazê-la sentir bem dentro do possível, estando ali para se tratar ou para se testar. É isso aí, que a pessoa não se sinta constrangida na hora de buscar informações quanto à sua saúde, que a saúde é um dos maiores bens que nós temos. Tatiana, nosso tempo, infelizmente, acabou. Muito obrigado pela participação aqui no Mais Saúde. Obrigada a você, obrigada pela oportunidade. Mais vezes. Muito obrigada. Obrigado, Tatiana. E muito obrigado a você que está em casa. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Semana que vem tem Mais Saúde às 18 horas. Agora, nós vamos ao vivo para o estúdio de jornalismo com a Jéssica Andrade, com o NTV News. Olá, Jéssica, boa noite para você. Boa noite, Matheus Borges. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo por aí? Muitas informações hoje? Tudo certo, sim, Matheus. O NTV News já está aqui no ponto para a gente levar informação para o pessoal de casa. Então, se está no ponto, nós vamos ficando por aqui. E agora eu deixo com você, minha amiga. Beijo, até a próxima. Até.